Agora sim, né? Estamos gravando aqui assim, certo? Sérgio Rocha chegando aqui no pedaço, certo? E nós vamos falar hoje, né, aquela continuação sobre a questão da reforma religiosa. Nós falamos, né, até chegar naquele slide lá do Martinho Lutero, certo? Falamos um pouco lá sobre ele, né, que seria esse slide anterior aqui, né, sobre as ideias dele, como é que seria a igreja que ele estava iniciando. E aqui, né, nós temos aqui um ato que mudou tudo. Um ato que mudou tudo. Seria o quê? Qual o ato dele? Né, indignado com a pregação de, aí tem lá, João Tésio, né, um padre dominicano que vendia indulgências, na verdade, influenciado, né, e indignado com a atuação da linha de trabalho dos padres todos, porque, evidentemente, que ele estava acompanhando não era só um outro padre, né, ele conhecia o que a igreja estava pedindo. Então, ele ficou indignado com essa história de vender indulgências aí, né, vender o perdão dos pecados. Então, Lutero escreve as 95 teses, ou seja, ele fez um cartaz assim com 95 pontos que ele achava errado na Igreja Católica. Estava errado isso, 95 observações dele, ele colocou como errado, né? E aí depois ele mesmo pregou lá na porta da igreja, e aí, é claro, o pessoal lá foi ler assim e achou que aquilo era certo, outros achavam que era um absurdo, né? Então, o que a própria igreja vai fazer se um dos seus padres ou monges e tal prega uma reclamação contra a própria igreja na porta da igreja, certo? Isso era uma coisa grave, né, em relação à hierarquia. Quem é que manda aqui? Né? O padre faz reclamações e prega na porta da igreja, então isso aí era uma coisa grave na época lá, né? E outra coisa que o Lutero fez foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Por que disso? Porque os padres estudavam latim e eles entendiam o que estava escrito na Bíblia. E o povo, né, da Europa não estudava latim, então eles não entendiam o que estava escrito. Sempre que o povo ia saber de alguma coisa da Bíblia, era através do que o padre dizia. Então o padre disse, é isso mesmo, eu não consigo ler a Bíblia, era essa a ideia. Então, o Martim Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, ou seja, onde é que ele morava, lá, né, Wittenberg. Né? Então, o que acontece? Todas as pessoas que sabem ler agora podem ler a Bíblia, porque está escrito em alemão. Né? Então, isso foi uma coisa que ele passou à frente, a igreja não tinha ordenado isso, mas ele fez isso. Né? Quer dizer, jamais uma agressão na época lá contra a igreja. Né? Então, depois, inicia um conflito entre clérigos na Alemanha, ou seja, entre os padres, bispos e tudo, entre as pessoas que mandavam lá na igreja, começa o conflito. Por quê? Porque alguns diziam, sabe que ele tem razão? Né? Ele tem razão quando ele fala essas coisas. Né? E outras pessoas diziam, outras autoridades da igreja diziam, não pode de jeito nenhum, ele não pode questionar assim, o Papa deu essa ordem, tem que ser cumprida, esse tipo de coisa. Né? Então começou a haver uma divisão, né? Começou a haver uma briga interna dentro da igreja na Alemanha, aquela região ali onde é que o Lutero morava. O Papa Leão X foi contra Lutero, evidentemente. Lutero recebeu o apoio de diversos humanistas. Lembra lá do Renascimento? Não tinha os humanistas lá que diziam assim, você deve abrir a sua mente, você deve pensar mais, né? Você não pode colocar, né, na sua cabeça que tudo que você recebeu de informação está certo, você tem que questionar as coisas. Então, se alguém questionou a Igreja Católica, né, os humanistas, né, diziam o seguinte, é isso mesmo, pode questionar a Igreja Católica, pode questionar a igreja que está surgindo, você pode questionar, achar que é certo ou que é errado a ideia do Papa, a ideia do rei, a ideia do seu vizinho, entendeu? Então, essa ideia dos humanistas, quer dizer, você abrir a sua mente, né, e analisar tudo com mais profundidade, tá certo? Então, né, então, nesse caso aí, os humanistas apoiaram Lutero dizendo, você tem um novo pensamento, você tem uma nova interpretação do que está acontecendo na igreja, isso é importante, entendeu? As pessoas devem questionar tudo, tipo assim, eu não vou contentar só porque me diz que é verdade, eu quero saber se isso é verdade mesmo. Então, o Lutero recebeu o apoio, né, de muitos humanistas. Né? Depois, 1520, bula papal condenando as pregações de Lutero. Bula que é um documento, né, feito pelo Papa lá, assim, certo, que passa, né, a valer como uma ordem. Então, Lutero, né, está condenado a esse tipo de pregação. Não pode se fazer esse tipo de discurso.
né? Depois, Lutero queimou a bula papal em público. Quer dizer, ele recebeu aquele documento, né, indo contra ele, dizendo: Lutero não pode fazer isso, você está errado e tal. E aí depois ele pegou esse documento e colocou fogo nele, né, de frente ao público lá, assim, certo? E aí mostrando o seguinte: a autoridade do Papa eu não vou respeitar, entendeu? Ele disse: eu não posso fazer esse discurso, mas eu vou fazer esse discurso, eu acho que é certo. Né? Então existia aí um atrito já bem grave contra o Lutero. Príncipes e a nobreza alemã apoiam Lutero, ou seja, as ideias do Lutero sobre crescimento, sobre usura, né, cobrar juros, esse tipo de coisa, talvez isso facilitasse a vida lá dos príncipes, né, conforme eles fossem lidar com o dinheiro, que era arrecadar de impostos, esse tipo de coisa assim. Então, aquela ideia lá, né, de que você pode enriquecer, né, que você pode crescer bastante, Deus está te apoiando, esse tipo de coisa. Então, isso aí ajudaria, talvez, a nobreza alemã. E aí eles começaram aí a seguir o Lutero. Tipo assim, eu acho que o que ele está propondo vai ser bom para nós. Eu tenho fé totalmente nisso? Não importa, mas acontece que se todo mundo tiver uma fé igual do Lutero, os nossos negócios vão melhorar, tá certo? Então ele foi apoiado por essa nobreza aí. Depois vem aí essa reunião aí, né, Dieta de Worms, né? Então, condenação de Lutero, mas não foi executada, pois Lutero teve a proteção dos nobres. Quer dizer, o Lutero é condenado porque estava fazendo esse tipo de pregação contra a Igreja Católica, então foi condenado, mas acontece que ele não apanhou, não foi preso, não foi morto nem nada, porque estava protegido pelos príncipes da região lá. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: a Alemanha não era aquele país unificado igual é hoje, onde você tem um comando principal, né, com a primeira-ministra, né, Angela Merkel, e depois aquela ordem que ela dá vai para a Alemanha toda. Na época, existiam muitos cantos, muitas regiões da Alemanha que tinham príncipes, pessoas que mandavam lá, que eram fortes, entendeu? Então, o que acontece? Você tem lá um rei, né, talvez que não tenha tanto poder assim, e você tem lugares, focos, assim, como se fossem estados, onde alguém lá tem muita força, né, que eles chamavam isso aí de príncipes, né, um grupo de nobreza também que já estava ficando cada vez mais rico, então esse pessoal protegeu o Martim Lutero. Depois, imperador da Alemanha, Carlos V, convoca a Dieta de Speyer, que tolerância ao luteranismo apenas onde já existia, 1529. Ou seja, estavam surgindo muitas pessoas mudando de igreja, passando de católico para luterano. Então ele diz o seguinte: ó, esse povo, nesse grupo de pessoas, já é forte demais. Então vou fazer o quê? Eu vou permitir o luteranismo onde ele já existe, né, porque não dá para lutar mais contra esse povo. Mas aí eu vou dizer o seguinte, né, para o nosso lado aqui, puxando para o nosso lado, só pode ser luterano naquela região, fora dali não pode. Então ele tentou, através disso, conter, colocar uma barreira ao redor desse grupo de luteranos aí, assim, daquela região ali, né, e fora dali não pode ter. Né, tipo assim, não é para espalhar essa ideia. Né? Outros principais protestaram contra a determinação, né? Quer dizer, nós também queremos desenvolver aqui o luteranismo, então por isso veio o termo protestante. Né? O pessoal aí vai protestar contra, né, essa proibição de deixar espalhar aí o luteranismo. Tá? Então eles diziam: lá existe, eu quero que essa ideia venha para cá também, e o rei não deixa. Tá? Então esses príncipes protestaram contra, né, essa decisão, e também muitas pessoas que estavam entrando nessa religião, estavam mudando de religião, né, teoricamente estavam protestando contra a Igreja Católica, então daí a expressão protestante. Né? Carlos V convoca a Dieta de Augsburgo, acordo entre católicos e protestantes, mas os protestantes não tinham ideias muito diferentes, né? Algumas ideias do luteranismo não possibilitaram esse acordo entre eles. Tipo assim, o luteranismo naquela época, né, era uma religião protestante e era uma religião bastante mais radical. Né? Então, o governo de Carlos V propõe uma trégua, né, propõe algumas ideias, uma maneira de conviver junto ali, mas
os protestantes dizem, desse jeito não tem acordo, né? Nós queremos isso, isso e isso. Aí o que acontece? Sem acordo entre eles. E aí Carlos V declara guerra aos luteranos. Então agora é o seguinte, nós vamos pelas forças armadas mesmo, vai ser então luteranos contra católicos, tá certo? Então, dessa forma, o Papa, aqui tem uma letra D aqui, ó, mas na verdade não tem essa letra D, tá certo? Aqui onde é que estou mexendo aqui, ó. Então o Papa excomunga Lutero de e seus apoiadores, inclusive os nobres, né? Então, eles vão estar agora oficialmente fora da Igreja Católica, foram expulsos, e também, né, o Lutero, os nobres, não vão mais receber tributos, né, que eles recebiam. Quer dizer, o pessoal paga impostos, vai para o rei. O rei pegava esses impostos e espalhava entre esses príncipes que mandavam lá na região, certo? Como se fossem, né, governadores de estado recebendo o dinheiro que vem do governo federal. Né? Então, agora, você é nobre, você é príncipe, mas é luterano? Sim, então para a sua região o rei não manda mais nada. Entendeu? Você foi excomungado, você está oficialmente fora da igreja. Então houve o quê? Oficialmente a criação da igreja luterana. Né? Então surge agora a igreja do Martim Lutero. 1531 começa oficialmente a ser uma igreja protestante. Tipo assim, nós não somos católicos revoltados, nós somos outra coisa. Nós somos de outra igreja. Né? Então agora você tem, acreditando em Jesus Cristo, na santidade de Cristo, a Igreja Católica, que naquela época lá era a toda poderosa da Europa toda, né? Todo mundo lá era católico, né? E aí agora surge na Alemanha, né, um risquinho, né, um pedacinho minúsculo lá, um cantinho lá, começa a igreja protestante, né? E aí é uma igreja também que vai acreditar na santidade de Cristo, né? E aí nós temos a partir daí duas igrejas acreditando na santidade de Cristo. Então nós vamos ter o quê? Grupos de pessoas católicos e protestantes que a gente vai chamar de cristãos, ou seja, acreditam na santidade de Cristo. Mas aí já vão ser duas religiões diferentes, né? A igreja católica, né, e a igreja protestante, tá certo? As duas acreditando em Cristo, mas vendo, né, como chegar a Cristo, ou como chegar a Deus, como chegar ao céu, paraíso, sei lá, né, de maneiras diferentes, tá certo? Então aí são duas religiões. Depois, 1555, vitória protestante naquelas regiões lá, né? Aí vem a paz de Augsburg, né? Então, teoricamente, eles vão ficar em paz ali. Mas isso aí é bem teórico. Mais tarde, nessas igrejas, né, se espalhando, ainda tem muitos outros atritos com a Igreja Católica. Príncipes e nobres protestantes adquiriram o direito de anexar os bens da igreja e impor aos seus súditos sua religião, sob pena de expulsão, confisco de bens. Então, presta atenção. Os nobres, que eu já falei que era como se fosse governador de estado, né, ali os príncipes e tudo, eles adquiriram o direito de anexar os bens da igreja católica, no caso. Então era mais ou menos assim, se nós aqui da nossa região nos tornarmos protestantes, a igreja católica daqui da região vai ser expulsa. Os padres, bispos, todo mundo vai embora. E aí o que acontece? Como a Alemanha era muito, muito, muito católica, o povo doava terras, né? Os nobres doavam terras para a igreja. Então, esse monte de terras que pertence à igreja católica, nós vamos tomar deles, nós vamos ficar para nós. Por quê? Porque aqui não nos permite mais igreja católica nessa região aqui. Então, o que for terra dos católicos, da igreja e do povo e tal, né, nós vamos tomar, certo? Quem é católico, ele vai ter que mudar de religião. Ele vai ter que ser agora protestante. Por quê? Porque eu sou o príncipe, eu que mando, e agora, se alguém aqui da região não for protestante, eu posso tomar as terras dessa pessoa, eu posso expulsar ela daqui. Então, o que acontece? Aquela organização que a Alemanha tinha até certo ponto foi toda bagunçada, porque a Igreja Católica tinha uma parte grande das terras da Alemanha, certo? Né? Eram muitos feudos, né? Os senhores feudais que mandavam, digamos, naquelas terras ali, muitos eram bispos, eram pessoas importantes da igreja, agora perderam tudo, expulsam esse pessoal de lá e vira tudo protestante, naquela região ali, né? Algumas regiões da Alemanha. E aí eles vão tomar a terra da igreja católica e vão ficar para eles. Então, muitos nobres, pensando nessa possibilidade, se tornaram protestantes por causa disso. Né? Eu vou ter 3 vezes mais terra, eu vou ter muito mais poder. Tá? Então, eu vou fazer isso,
né, eu até não concordo com alguma coisa da igreja, é melhor eu virar protestante, né, vou ficar muito mais rico. Então eles fizeram isso, né, tomaram as terras da igreja e depois eles realmente ficaram com elas, né, na sua propriedade. Agora aqui, 1524, 1525, algumas pessoas lá revoltaram-se contra essas igrejas protestantes lá, né? Thomas Minzer, né? E depois tem lá a igreja, né? Anabatista, sem padres e liturgia, restauração do reino de Deus na terra e tal. O que acontece? Lutero condenou os anabatistas, ou seja, esse grupo aí que estava também tentando fazer alguma coisa diferente, certo? Né? Então, condenou os anabatistas e com a ajuda dos nobres, Thomas Minzer, que era o líder dessa outra religião menor aí, foi preso e excomungado. E, aliás, e executado. Né? Então, é mais ou menos assim. Né? Lutero faz uma nova religião. Né? Ele acha no direito de fazer uma nova religião porque não concorda com a igreja católica. Só que naquela região, outras pessoas diziam, eu também não concordo com a igreja católica, e nem com Lutero, vou fazer outra religião. E o Lutero dizia, opa, eu discordei da igreja católica, fiz uma religião, mas você não pode fazer. Então, a igreja protestante já é forte, se você fizer outra religião aqui, eu vou te matar. E fez isso mesmo com algumas outras pessoas lá, tá certo? E outra coisa, nessa época aí do surgimento dessa igreja aí, né, da protestante, né, se alguém fosse acusado lá de bruxaria, uma mulher lá acusada de bruxaria, alguma coisa assim, né, essa mulher seria condenada à morte também, né, o pessoal fazia a condenação com fogo, né, queimava lá a pessoa em praça pública, esse tipo de coisa, né, igualzinho, né, aconteceu isso também com o pessoal da igreja católica, né, falava em queimar bruxas, esse tipo de coisa. Essa religião protestante também fez isso, né, alguns com Lutero e outros muito mais ainda com o outro personagem que nós vamos ver agora, que é o João Calvino. Na Suíça, né, quem não concordasse com o João Calvino era torturado, algumas pessoas eram acusadas de bruxarias e eram queimadas também, certo? É interessante falar isso porque a ideia de queimar bruxas, né, não é só uma coisa da igreja católica, né, o pessoal adora falar isso, mas acontece que as outras religiões também tinham isso. Né, essas surgindo agora, né, essas religiões protestantes, dizia, se alguém, né, não concorda conosco, né, essa pessoa é algum tipo de feiticeiro, alguma coisa assim, ela tem que ser eliminada. Então, queimava-se também bruxas nas outras religiões também, tá certo? Então, aqui, João Calvino, advogado francês, influência do humanismo, né, ele recebeu essa influência dizendo temos que abrir a mente, temos que questionar tudo, esse tipo de coisa. Então, ele questiona também a Igreja Católica e vai passar a fazer pregações, né, sobre a Bíblia e sobre Deus do jeito que ele achava que deveria ser. Né? Então ele vai realmente fundar uma outra igreja. Agora é o seguinte, influenciado por Lutero também, né? Ele lia e sabia o que Lutero estava fazendo na Alemanha e ele, francês, estava pensando em levar essa ideia também para a França. Agora é o seguinte, né? Não exatamente igual Lutero. Ele estava fazendo já uma outra religião. Né? Perseguido por suas ideias, na França, no caso, né? Ele foge para a Suíça. Né? Então, nação humana está corrompida, era o que eu dizia, né? O mundo está podre, está tudo errado. Nós temos que começar a fazer uma outra religião, nós temos que desenvolver a fé e tal. Então, ele tinha esse tipo de pregação. Nessa linha de que tudo que existe agora está ruim e a gente tem que mudar, né? E nós temos que seguir a Deus, né, de uma maneira muito mais séria, muito mais forte e tal. Né? Então, com uma dedicação muito maior, era essa a ideia dele. Depois, salvação pela escritura e pela fé. E por último aqui, predestinação. Predestinação aqui, certo? Ele interpretou algumas falas e alguns escritos, né, digamos, principalmente escritos aqui do Santo Agostinho, mas acontece que ele tinha sua própria maneira de entender isso. Então, alunos, prestem atenção. Nesse lance de predestinação, que ele vai fundar uma igreja lá, que era chamada de calvinista, né, por causa do nome dele, João Calvino e tal, né, e essa igreja, essas ideias dele se espalharam pelo mundo e hoje muitas igrejas têm essa história de predestinação. Então, entenda o que é isso. Ele acreditava que quando a pessoa nasce, Deus já sabe tudo o que vai acontecer com ela, até o final da vida dela. E até se ela vai ser condenada à morte
ou se ela vai, perdão, se ela vai ser condenada ao inferno ou ao céu. Essa pessoa, então, vai para o céu ou vai para o inferno? Não, não adianta ele fazer alguma coisa aqui na Terra. Tudo que vai acontecer, tudo que essa pessoa vai passar e tal, já está julgado e já está delimitado que as pessoas vão para o céu e as que vão para o inferno. Né? Então, é a predestinação. Naquela época, quando ele começou a espalhar essa ideia, muitas pessoas diziam o seguinte: tudo que vai acontecer já está escrito, né? Então foi Deus que quis assim, já está escrito, não tem outro jeito e tal. Então ele deixou de lado aquela história do livre-arbítrio, você pode escolher tudo que você vai fazer, até que pode, mas isso não vai adiantar nada para você ser salvo ou para você ir para o inferno, tá certo? Então predestinação absoluta, né? Tudo que vai acontecer e até o seu julgamento já está pronto. Quando ele dizia isso, né, que tudo já está definido para você ir para o céu ou para o inferno, né, algumas pessoas acreditavam que era assim mesmo e outras não acreditavam, então algumas seguiram João Calvino e outras continuaram católicas. Quando ele fazia esse tipo de pregação, certo? Os católicos, para falar contra essa ideia, diziam o seguinte: se tudo está determinado até se eu vou para o céu ou para o inferno, então o que acontece? Eu vou chutar o balde, eu vou fazer tudo que me der na cabeça aqui, de bom, de ruim e tal, certo? Por quê? Porque se eu for péssimo, já está decidido lá no futuro que eu vou para o inferno, então tá tudo normal, eu fui péssimo mesmo. E se eu for uma pessoa péssima aqui na Terra e fizer tudo errado, se eu matar, roubar, fizer todo tipo de crime, lá na frente já está definido que eu vou para o céu mesmo. Quando eu estiver entrando no céu, eu ainda vou rir da cara de quem está indo para o inferno. Eu vou dizer, você foi bonzinho, se deu mal, já estava escrito que você ia para o inferno, então você vai para o inferno. E eu fui péssimo e vou para o céu, e nha, 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 eu fui péssimo e vou para o céu. Então, existia esse debate lá entre, né, os católicos da época lá e os calvinistas. O calvinista dizia, não, nós já nascemos com tudo escrito, se eu vou para o céu ou para o inferno. E o pessoal católico acreditava, e é uma ideia da Igreja Católica até hoje, né, que você decide o que você vai fazer lá pelas tantas da vida. Você pode se arrepender do que fez de verdade mesmo, né, e depois seguir a Deus e tal. Quer dizer, Deus ainda vai olhar para você, né, com outros olhos. Você é uma pessoa que fez coisas boas e melhorou e arrependeu dos pecados, esse tipo de coisa. Então, a partir do que você fez, das suas boas ações, né, da sua fé, você pode ser salvo. Nesse caso aqui do João Calvino, dizia, você nasce com tudo determinado, ou seja, predestinação. Está escrito aqui, pré significa antes, e destino. O seu destino está escrito, está tudo traçado que vai acontecer, né? Então não adianta você ser bom ou ruim aqui na Terra, tá certo? É uma ideia que perdura em algumas religiões até hoje, e a ideia da Igreja Católica daquela época é a ideia da Igreja Católica até hoje, tá certo? Então, são coisas diferentes entre as igrejas, né? Isso aí, até hoje, depende da fé das pessoas acreditarem, né, nessa igreja, nessa linha calvinista ou acreditarem na Igreja Católica. Algumas pessoas não acreditam em nada disso, né, nada que for espiritualidade, né? Então, as pessoas hoje têm uma liberdade religiosa bastante grande no Brasil. Não se obriga ninguém a ser de religião nenhuma, ou você pode frequentar várias ou não vai em nenhuma, tá? Então nós temos hoje uma liberdade religiosa bastante grande aqui no Brasil, né? O Brasil se destaca por ser um país que não tem não tem assim preconceitos religiosos, não tem brigas aqui, aquelas explosões mataram tantos lá em nome de Deus, esse tipo de coisa. Então no Brasil aqui a gente aceita bem as religiões das outras pessoas, né? Tem a religião católica, tem as religiões evangélicas, né, com várias agremiações diferentes, tem as outras religiões aqui que não são cristãs e tal, e o Brasil, né, é uma pátria que aceita essas religiões aqui, existe uma liberdade religiosa, certo? As pessoas seguem, né, a fé que elas quiserem. Depois, o que é a predestinação? É a capacidade de Deus de decidir previamente os acontecimentos no tempo e no espaço. Predestinação é um conceito teológico, ou seja, né, ninguém vai provar isso cientificamente, alguma coisa assim, então é um conceito, as pessoas acreditam ou não, né, que existe a predestinação. Aqui no Brasil tem até uma coisa interessante, eu vou abrir aspas aqui nessa aula, aqui, só para falar uma coisa interessante que tem aqui no Brasil.
Muitas pessoas, se você falar em predestinação, elas vão dizer, não, eu não acredito nisso e tal. Só que aí, quando eles vão contar uma história e dizem que um carro, né, que estava a 140 por hora, capotou lá na rodovia, o carro desmanchou-se em pedaços e tudo, e aí a pessoa que estava lá dentro, protegida com o cinto, saiu, né, saiu de dentro daquele pedaço de carro e nem arranhou. Não teve nenhum arranhão. Aí as pessoas dizem o seguinte, não, mas é porque não era a hora dele. Não era a hora dele morrer. Às vezes ele escorrega no banheiro e bate a cabeça lá na torneira lá e morre. Aí o pessoal fala, não, é porque é a hora dele. Tá tudo escrito. Né? Não era a hora dele, ele não morreu. Então, quando fala não era a hora dele, quer dizer que já está escrito. Então, isso é predestinação. Algumas pessoas acreditam, mas não sabem que acreditam nisso. Tá? Então é interessante, né? Aquela capotada lá assim, falou assim, não, mas não era a hora dele, nem arranhou. Né? E o outro com a batidinha menor caiu morto lá. Né? Então, isso aí é predestinação. Podia acontecer o que fosse com ele, que ele não morreria. Por quê? Porque não está escrito que ele vai morrer agora. Então, isso aí é uma predestinação que as pessoas têm isso em mente e não sabem que é isso, tá certo? Fecha o parênteses nessa parte, deixa eu passar para frente aqui. Então, a livre interpretação da Bíblia, com o João Calvino aí, né? Você lê a Bíblia e interpreta do jeito que quiser. Você acha que é assim que está dizendo lá, tá querendo dizer tal coisa, quer dizer, está te dando uma certa informação, a pessoa acredita naquilo. Um outro da mesma religião lê aquilo e acredita já de outro jeito. Fala, não, eu tô achando que está dizendo tal coisa. Né? Na Igreja Católica, como é que isso era feito? Né? Os papas liam, os padres liam a Bíblia em latim e falavam para a pessoa. Deus quer que você entenda assim. Né? E o povo não sabia ler em latim, está resolvido. Agora aqui, ele traduz a Bíblia e depois ele vai dizer o seguinte, ó, livre interpretação, você leia aí, o que você entender é isso mesmo. Né? Existe o perigo, porque, evidentemente, a Bíblia é escrita há muito tempo atrás, a maneira de dizer as coisas era diferente, então as pessoas podem interpretar de maneira diferente. Né? Mas o Lutero e o Calvino diziam que você pode interpretar do jeito que você acha que deve. Né? Então, existem alguns cuidados que tem que tomar, né? Existem porque a Bíblia lá ela é muito simbólica, né? Tem alguns acontecimentos que estão escritos lá que são simbolismos, aquilo não aconteceu daquele jeito. Né? Mas está escrito lá, por quê? Porque na época se tinha essa maneira de escrever literário que hoje é diferente. Então, se você interpretar a Bíblia com tudo que você aprendeu na sua vida hoje, você tem uma interpretação diferente. Né? Então, existem simbolismos. Jesus era uma pessoa tão inteligente que ele, ao invés de deixar simbolismos lá dentro, Jesus já dizia o seguinte, vou contar uma história, é uma parábola, eu vou contar uma história, não estou dizendo que isso aconteceu, eu vou contar uma história, só para dar um exemplo. Né? Ele sabia que futuramente alguém podia interpretar errado a história dele. Então ele dizia, vou contar uma história. Agora, no Antigo Testamento, ninguém falava isso, eles escreviam lá, né, e colocavam muitos símbolos, muito do que aconteceu com vários chefes, né, chefes daqueles grupos judeus antigos lá, eles colocavam como tendo acontecido todos aqueles fenômenos importantes com um chefe só e aquele nome ficava importante, entendeu? Então existe essa maneira de escrever chamada Midrash, Midrash, né? Então eles realmente escreviam de uma maneira diferente. Não é que eles queriam falar mentiras, esse tipo de coisa, de maneira para enganar a população. Era a maneira de escrever as coisas que era comum colocar simbolismos, né? Então, isso aí, interpretar hoje, por exemplo, né, não é qualquer pessoa que consegue interpretar, tá certo? Então, onipotência de Deus, não compará-la a um ser humano, evidentemente. Dupla obediência, autoridade civil é a mesma espiritual. Tá certo? Então, aquela autoridade é civil ali, você tem que respeitar como se fosse uma autoridade espiritual. Né? Muita gente hoje não leva por esse lado. Calvino e a oligarquia religiosa passaram a governar Genebra. Olha aí, ele é o chefe religioso, né? E aí depois ele ficou tão forte, a religião dele tão forte lá dentro, né, em Genebra, na Suíça, que ele vai passar a governar a cidade. Tipo assim, eu governo coisas que não são mais espirituais. Então eu governo a cidade, tipo um rei, um prefeito, um príncipe, alguma coisa nesse sentido. Né? Exílio e condenação de quem não fosse adepto. Se você não é calvinista, né, não é protestante, fora. Né? Então, condenação, né, dessas pessoas aí.
tá? Então você se torna calvinista aqui, ou então você vai ter um monte de prejuízos, pode ser morto aqui, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, religião do capitalismo. Né? Religião do capitalismo por quê? Porque nessa ideia do Calvino aqui, né, como você vai para o céu só por causa da fé e não pelo que você faz, não pelas suas obras, então você pode cobrar juros altos pra caramba, pode furar o olho da galera lá que está pedindo dinheiro emprestado, cobra juros altos. Se você está progredindo, se você está enriquecendo, é pelas bênçãos de Deus. É porque Deus quer que você faça isso. Né? Como é que você enriqueceu? Não importa, eu estou ficando rico e a riqueza é um presente de Deus, certo? Então, na verdade, isso aí era a religião do capitalismo, a ideia de ganhar o lucro, de crescer, ficar rico, 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 né? Como se fosse o nosso capitalismo de hoje, essa religião apoiava. Né? Então, você está pedindo juros caros demais e tal, aproveitando a situação de pobreza dos outros, mas acontece que se você estiver enriquecendo, era sempre interpretado como uma bênção de Deus e ponto final. As pessoas iam dormir, né, colocava a cabeça no travesseiro sem aquele pensamento de culpa que eu estou acabando com a vida de um monte de gente aí, porque essas pessoas realmente elas estão ficando, digamos, elas estão sofrendo para me pagar esse tanto de juros, alguma coisa nesse sentido. Então, nesse momento aí, nós temos uma ideia da religião do capitalismo, tá certo? Foi mais ou menos por aí. É evidente que aquelas pessoas lá liam a Bíblia, né? Elas interpretavam às vezes que poderia fazer alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, sempre deixando claro, né, que hoje as pessoas têm uma liberdade muito grande de seguir qual religião quiserem, mas naquela época lá existia uma pressão forte do governo, que era ligado à religião, né, para que as pessoas se tornassem adeptos dessas religiões que estavam surgindo, nessas novas ideias aí que protestavam contra a igreja dominante, contra a igreja católica da época lá. Aí tem aqui esses huguenotes aqui, ó, né, os protestantes calvinistas franceses, tá certo? Então, aqui também, aqui, ética protestante, né, sem álcool, não mostrar o corpo, né, vestidos longos que as mulheres têm que usar e tal. Trabalho sem preguiça. Isso é importante. Trabalhar direito, né, para ter bom rendimento, certo? Trabalhar direito, trabalhar com afinco. E aqui também tinha uma outra ideia, depois do ponto final da preguiça, que é o guardar dinheiro. Né? Deus quer que você progrida, que você melhore de vida, que você fique rico, entendeu? Isso é um sinal de bênçãos de Deus, então faça a sua parte e trabalhe muito, entendeu? Então, olha que Europa que nós temos hoje, né? Tipo o século XVI, XVII, né? Nós temos que trabalhar muito, algumas pessoas melhoram de vida e outras não. Então, temos isso hoje no século XXI também. Trabalhe muito, trabalhe com afinco, trabalhe sem preguiça, tá? Então, isso aí pode ser à tona, né? Pode ser uma ideia também dos dias de hoje, trabalhar muito sem preguiça, guardar dinheiro. Né? Então, até hoje o governo fala isso, né? O Brasil poderia ter um índice de poupança bastante maior. Depois aqui nós temos, né, o rei Henrique VIII. Henrique VIII, nós vamos falar dele e da nova igreja que ele também estava fazendo lá, né, na próxima aula. Né? Então, influenciado também por Lutero, né? Então ele vai dar uma olhada lá, né? Vai tentar mudar alguma coisa lá dentro do seu país, que era a Inglaterra, que era totalmente católico, e com as suas ideias, né, ele vai mudar a Inglaterra, vai fazer uma revolução lá, digamos assim, e a Inglaterra vai passar a ser um país anglicano. Tá certo? Então, agradeço pela atenção. Até mais a todos. Muito obrigado.